O Carlos Sambrana vai seguir aqui conosco, porque tem mais. Eu falei em expansão de repertório, expansão de conhecimento. Já é uma prévia do nosso próximo tema em destaque nessa manhã. O Brasil que expandiu fronteiras. Carlos Sambrana, cofundador do Neofeed, segue na moderação. E os nossos convidados são Gustavo Werneck, CEO e membro do Conselho de Administração da Gerdau, por favor. E Wesley Batista, membro do Conselho de Administração da JBS e da Pilgrims Pride Corporation e acionista da JF Investimentos. Por favor, o palco é de vocês. Bom, a gente tem aqui no palco duas das maiores empresas brasileiras com presença internacional. JBS, hoje, mais de 75% da receita da empresa vem do exterior. A Gerdau, mais de 50% vem do exterior. Aí, uma pergunta para os dois. Wesley, você foi o que levou a JBS para fora, para os Estados Unidos. O Gustavo, na Gerdau, já pegou a Gerdau já posicionada no exterior. Mas quais são as principais dificuldades e desafios para uma empresa brasileira ser dominante no exterior? Bom, bom dia a todas e todos, boa tarde, né? E Sambrana, obrigado pelo convite, um prazer compartilhar aqui com o Wesley, né? Um debate complexo como esse, até porque não tem resposta única, né? Empresas são diferentes, cada uma enfrentou um desafio particular, né? Mas eu diria que para nós, ao longo do tempo, né, nós iniciamos a nossa jornada de internalização em 1980, quando a gente foi para o Uruguai. Acho que o mais complexo para nós foi a questão da cultura, né, de compreender e gerenciar e como operar numa cultura local. Nesses 40 anos operando fora do Brasil, provavelmente nos 20 primeiros, a gente cometeu muitos erros, né, de achar que a gente ia chegar lá como um brasileiro, que a nossa cultura funcionaria, que ela conseguiria trazer desempenho adequado, não deu certo. Eu acho que na segunda metade desse tempo a gente aprendeu melhor assim, a se preparar antecipadamente, a gerenciar essa cultura. Então, um exemplo prático, acho que os exemplos são bons, né? E talvez um pouco por limite, né? Quando a gente foi para a Índia, alguns anos atrás, né? E eu fiquei 2 anos morando no interior da Índia, pessoalmente conduzindo as operações da Gerdau lá. Na época a gente se preparou, assim, eu me lembro que eu fui estudar com a Erin Meyer, né, que é uma sumidade dessa questão de cultura, e certamente vocês a conhecem, ela escreveu aquele livro do Netflix, né, A Regra é Não Ter Regras, e preparação assim, de escolher um bom mentor local que pudesse me ajudar nas decisões. Mas mesmo assim era muito complexo os desafios no dia a dia, né, pegar um país igual a Índia, que são 27 línguas diferentes, né, então as pessoas não conseguiam se comunicar no dia a dia da operação. Vivi coisas, a gente construiu uma casa de hóspedes dentro da nossa operação na Índia, porque não tinha nem local para a gente ficar direito. Aí, dentro de várias histórias, uma que me veio na cabeça agora, me lembro que um dia, eu saí ali da casa de hóspedes de manhã, rodando pela nossa operação, e observando assim as pessoas, eu vi que tinha lá uma pessoa que não estava familiarizada ali de operar, né, o equipamento na linha de produção. Eu cheguei perto dela, né, e cumprimentei e tal, com a dificuldade da comunicação, e perguntei, né, qual que era a dificuldade, e ela falou assim, eu não trabalho aqui. Eu falei assim, como você não trabalha aqui? Ela falou assim, não, meu primo não pôde vir hoje e me pediu para vir no lugar dele, né? Aqui, provavelmente, na nossa cultura, ninguém mandaria um primo ou uma prima ir no lugar se a gente não pudesse ir, né? Então, coisas como essa, sim, são os desafios do dia a dia, que entender, compreender, respeitar a cultura, acho que nos permitiu essa evolução dos últimos anos, né? De certa forma, no começo, a gente queria muito mais ter uma cultura global, a gente copiar o que a gente fazia no Brasil e levar para lá, mas isso não deu certo. Eu diria que hoje a gente procura ter muito mais uma cultura local do que uma cultura global, e as coisas começaram a acontecer. Tal cultura, no meu ponto de vista, é o elemento que mais causa complexidade para quem quer operar fora do Brasil. Wesley, falando em cultura, muita gente fala no mercado da cultura from Goiás, que é from go, né? Me conta um pouco como é que foi levar a JBS para fora. Ô Carlos, primeiro, boa tarde aí, prazer estar aqui
dividindo o painel junto. Parabéns pelo evento. Obrigado. Assim, pegando um pouco aqui de internacionalização, acho que para mim, o primeiro, vamos falar assim, barreira a ser superada no empresário brasileiro é que é possível e que as empresas brasileiras, os executivos brasileiros, nós vivenciamos isso e a gente assiste isso nos dias atuais. É possível as empresas brasileiras, os empresários brasileiros serem bem-sucedidos fora do Brasil. Nós tivemos aqui, como o Rubens falou, como a Luísa falou, que é um dos problemas que nós temos no país, da questão da burocracia, da dificuldade de fazer negócio e da instabilidade econômica que os empresários viveram no país nos últimos 50 anos, plano daqui, plano dali. Eu acho que habilitou o empreendedor brasileiro a ser versátil, a se ajustar, a se adaptar. Então, assim, primeiro ponto eu acho que hoje a JBS é a maior empresa, do ponto de vista, maior empresa brasileira com operações relevantes fora do Brasil. Eu sou um grande incentivador para todo mundo que eu encontro, eu sou um grande incentivador. Pode ir, escolha o ativo certo, escolha o país certo e pode ir que funciona, dá certo. A gente tem condição de operar muito bem operado fora do Brasil. Dito isso, definitivamente essa questão de cultura é super importante. Você tem que respeitar as diferenças de país para país. Cada país, as pessoas se comportam de um jeito, tem hábitos, tem legislações, coisas diferentes. Assim, eu tive a oportunidade, foi a maior experiência profissional na minha vida, em 2007, quando nós compramos a Swift nos Estados Unidos, e a Swift operava nos Estados Unidos e na Austrália. Você imagina, a Swift era 4 vezes maior do que a JBS quando nós compramos ela lá. Eu tive a oportunidade de ir para lá, sem falar uma palavra de inglês, para tocar uma empresa que não performava bem financeiramente, não estava ganhando dinheiro. E assim, fui super bem recebido, não vi em nenhum momento preconceito de ser uma empresa brasileira ou ser isso ou aquilo. Em qualquer lugar do mundo, quem chega tem que se provar, é normal. Eu sei que está chegando, sei que tem que se provar. Nós fomos super bem acolhidos em todos os aspectos. Logicamente, as pessoas querem ver você entregar o serviço. Então, assim, a nossa experiência, felizmente, tem sido super boa. Hoje operamos 50% do nosso negócio hoje é nos Estados Unidos. Temos 70 mil funcionários nos Estados Unidos, 60 fábricas em 27 estados americanos. E depois tem uma operação, no Canadá, no México, na Austrália, na Nova Zelândia, no Reino Unido, na Itália, França e no Brasil. Então, assim, é possível, sabe, fazer internacionalizações bem feitas. Agora, como tudo, uma coisa é chave, além da cultura, é gente. Se você escolhe o líder errado para qualquer país que seja, como é aqui também no Brasil, que não é diferente. Se você tem uma unidade de negócio, escolhe o líder errado, a performance não é a contento. Mas, nesse caso, o líder, e isso vale para os dois, vocês geralmente levam executivos aqui do Brasil para fora ou escolhem alguém de lá, localmente? Eu não te respondi que você falou do From Goiás, criar essa lenda, que as pessoas perguntavam para nós sobre nossa cultura e tal. Mas eu acho que tem uma distinção um pouco, o que é cultura, o que é hábito e o que é jeito de administrar negócio. Então, assim, geralmente, hoje não mais, mas assim, as primeiras inserções nossas internacionais foram gente
daqui para lá. Hoje já não mais, porque tem o cara que lidera a nossa operação na Austrália, é um nova-zelandês que está conosco já faz 20 anos. Então, quer dizer, ele pode ir para qualquer lugar amanhã se nós comprarmos uma operação em outro lugar. Então, não necessariamente o brasileiro. No começo, mas não para querer levar exatamente cultura, para levar o jeito de olhar o negócio. Então, assim, quando a gente fala From Goiás, nós somos uma empresa que, apesar de ter 270 mil funcionários na JBS, ter operação em um monte de país, 300 fábricas espalhadas pelo mundo, nós temos um jeito que esse é o que a gente chama de From Goiás, que é o jeito de foco no detalhe, as coisas não... Assim, olhar o macro é importante, mas se você não olhar o micro, não adianta, o resultado vem, né, das coisas no detalhe. Ser simples, sabe? Ter estruturas organizacionais de forma simples. Burocracia é um câncer em todo o negócio, né? É um câncer no país, é um câncer na empresa. A empresa cresce, a tendência é criar burocracia, é criar complexidade, áreas matriciais, sabe? Aí começa, desculpa o termo aqui, cachorro de dois donos. Então, assim, quando a gente fala From Goiás, nosso negócio nós acreditamos em ownership, tem que ter dono. Todo negócio tem que ter um dono. Ownership, simplicidade, agilidade, pouca coisa, sabe, matricial. Nós temos giriza com estruturas. Então, é isso quando a gente fala do jeito From Goiás. Agora, Gustavo, você, no caso, também Gerdau é uma empresa de dono, né, e tem uma cultura própria. A pergunta que eu fiz, vocês costumam levar executivos do Brasil para as operações de fora, ou vocês, hoje em dia, já estabelecidos, quase 40 anos já de operação global, vocês já têm pessoas locais? A gente leva cada vez menos, né? Isso que o Wesley comentou é muito importante, assim, que tem algumas coisas, o jeitão de fazer negócio, vamos chamar assim, que também a gente não abre mão, tá? Então, acho que já tem um pouco de receita de sucesso parecido, né? Então, tu tem que ter um olhar, assim, muito focado nas suas questões financeiras, né? Tu tem que olhar o detalhe, a gente não abre mão disso, né? Mas a gente, no começo da nossa internalização, a gente tinha a cultura de mandar uma equipe do Brasil, assim que a gente fazia uma aquisição, a gente tinha uma estrutura muito grande, mandava brasileiros para passarem um tempo lá e copiarem a forma da gente tocar a empresa. Mas com o tempo a gente foi diminuindo, né? Então hoje, quando a gente faz alguma aquisição, a gente leva esse jeitão de fazer negócio, mas cada vez mais a gente aprendeu a valorizar, a reter os talentos locais. Tá? Claro, a gente identifica aqueles que têm esse espírito, esse jeitão parecido com o nosso, né? Mas foi um debate assim de vida inteira na Gerdau, de 40, 50 anos. Leva mais gente, leva menos gente. Então, eu vi no debate do painel anterior, por exemplo, a dificuldade que hoje a gente tem nas nossas operações nos Estados Unidos são engenheiros. E aqui no Brasil também a gente tem enfrentado dificuldade, né? Tu olha no passado, no Brasil se formaram 2.500 engenheiros de produção. Se formaram somente 100 engenheiros metalurgistas. Então, praticamente, a gente poderia contratar esses 100, treinar aqui no Brasil e mandar para os Estados Unidos. Então, essa é uma dificuldade que hoje a gente enfrenta na Gerdau aqui no Brasil e lá, engenheiros, né? Porque o nosso processo é um processo inerentemente industrial, de engenharia, né? E falta nos Estados Unidos também, falta também nos Estados Unidos, sem dúvida, né? Então, quando a gente fala de talento, né, os talentos para nós hoje que a gente tem dificuldade são engenheiros. Então, o que a gente mais leva hoje do Brasil para os Estados Unidos são engenheiros metalurgistas, engenheiros mecânicos, engenheiros de automação, né? Até cientistas de dados, né, que para nós é muito importante nessa busca de competitividade. A transformação digital, a inteligência artificial é questão de sobrevivência para nós. E a gente tem dificuldade de competir com empresas techs, empresas que passaram por aqui na atração de cientistas de dados. Então, há 5 anos a gente criou a nossa escola de formação de cientistas de dados. Então, até cientistas de dados hoje a gente leva daqui para lá, porque lá a gente tem dificuldade também, numa empresa industrial, de competir por talentos, chamaria digitais, na América do Norte. A gente costuma dizer que o brasileiro tem tanta dificuldade que quando vai para fora, voa. De fato, isso acontece? Acontece. Olha, eu vou falar uma coisa.
Não tem nem uma pessoa que nós levamos para essas operações nossas nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, que que estão lá, que não estão bem-sucedidas, que não estão fazendo um excelente trabalho. Olha, nós temos um caso que é assim marcante. Eu peguei uma menina, convidei uma menina que era gerente de RH de uma planta frigorífica nossa no Mato Grosso, em Araputanga, lá em cima, no interior do interior. Ela não falava uma palavra de inglês, o marido estava desempregado. Eu convidei ela, falei, vamos lá para os Estados Unidos? Você vai ser gerente de RH do negócio de bovino lá. Ela falou, mas eu não tenho a mínima condição. Eu falei, mas você tem atitude. Você não sabe falar a língua, mas você tem atitude. E quem tem atitude, nós falamos na JBS que conhecimento é super importante, mas atitude vale mais do que conhecimento. Essa menina foi para lá, hoje era diretor global de RH da JBS. Fala inglês como uma americana, que você não distingue que ela tem sotaque de brasileira, está lá já há 17 anos. O marido é um grande executivo da Google e fizeram a vida. Então, assim, nós temos casos e casos e casos e muita gente que vão... Olha, o trabalhador brasileiro, o povo brasileiro, o executivo brasileiro vai e se dá bem. Aqui no Brasil, a gente tem um ambiente que, como a Luísa falou, como o Rubens falou, que ele é mais difícil para fazer negócio. Então, quer dizer, quem dá conta de se virar aqui, vai lá fora, principalmente em países organizados e tal, é mais fácil. Eu costumo dizer, eu faço uma analogia, Luísa, que você tocar um negócio nos Estados Unidos é como você sentar num barco a remo, rio, e remar corredeira abaixo, junto com o rio. Sabe, você vai remando, né, tal. Aqui é como você virar o barco ao contrário e remar corredeira acima. Por quê? Por causa da burocracia, por causa da dificuldade. Eu, quando fui para os Estados Unidos, povo, eu via falar custo Brasil, eu achava que eu entendia o que era o custo Brasil. Mas quando eu cheguei lá, que de fato eu vi o que é custo Brasil. A JBS dos Estados Unidos tem 70 mil funcionários, tem 60 fábricas, sabe quantas pessoas tem no departamento jurídico? 8. 8 pessoas. 8. A JBS, a sede aqui da JBS, aqui tem mais funcionário, tem o dobro do que tem lá nos Estados Unidos, mas aqui tem 200. 200. Lá não tem justiça trabalhista nos Estados Unidos. Aqui, né? Então, assim, o trabalhador brasileiro é excelente. O povo brasileiro sai do Brasil e se dá bem. Vê que as histórias são muito parecidas, né? Historicamente, os cidadãos que mais se dão bem indo para outros países, no nosso caso, os brasileiros e os venezuelanos, né? Talvez essa explicação das dificuldades que enfrentaram, né? A Venezuela sempre formou muitos engenheiros de qualidade. Então, hoje, quando a gente olha nossas operações, né, pessoas vindas da Venezuela, na época que a gente ainda operava lá, elas têm uma capacidade de se adaptar e vencer desafios muito grandes. E esse último tema que foi comentado, a minha conta é um pouquinho diferente, eu faço na área tributária. Nossa operação hoje na América do Norte é contrassenso, né? Em 123 anos de história da Gerdau, os 2 últimos a gente entregou mais resultados financeiros na América do Norte do que no Brasil. Tem 3 pessoas na área tributária na América do Norte. 3, aqui tem 123. E ainda com a perspectiva de trazer mais 40 para toda essa transição que vai acontecer durante os 10 anos, trabalhando com os 2 sistemas. Então, a facilidade de fazer negócio nos Estados Unidos é incomparável, né? Então, a gente só aprende quando a gente opera lá, e aí a gente compreende, como o Wesley comentou com mais profundidade, o que é esse danoso custo Brasil, né? O que isso causa de dificuldade no nosso dia a dia. Qual que é a importância de ter receita em moeda forte? E isso levou vocês a buscar outros mercados? Sim, lógico que o dólar é a principal moeda no mundo. Sem dúvida nenhuma, te traz uma estabilidade enorme, né? Você está fora e não sujeito, né, à variação cambial, à desvalorização, né, da moeda. Então, assim, para nós hoje, a JBS, 75% da receita, ela
em dólar ou em outras moedas, como a libra esterlina ou como o dólar australiano, mas o peso é dólar. Claramente, isso nos dá um conforto, né, de fluxo de caixa, geração de caixa, de planejamento, né, de investimento, tal, porque você imagina, nós temos, né, no Brasil situações que nós tivemos o real super valorizado, né, momentos lá atrás que o real estava muito forte, para um real mais desvalorizado nesse momento, né? Então, quer dizer, você ganhar em real, né, tendo dívida ou em dólar e tal, você está sujeito, né, a flutuações que dificultam. Então, assim, ter um peso do seu negócio em moeda forte, sem dúvida nenhuma, faz uma diferença tremenda. Exatamente. Nosso caso não foi ao acaso, né? Foi uma longa história da gente perseguir 70% da nossa receita geral global da Gerdau em dólar. Não só a receita gerada na América do Norte, mas também gerada de exportação em dólar vindo de alguns países. Então, foi uma longa jornada, planejado, não foi fácil, mas ela dá um conforto, né, enorme. E eu queria só trazer um outro aspecto também. A gente celebrou esse ano, eu tive a oportunidade agora de maio de tocar o sino, 25 anos de listagem na Bolsa de Valores de Nova York. Então, operar no mercado de capitais americano, tu aprende muito também, né? No nosso floating hoje da companhia, né, aquilo que está fora das mãos do controlador, 70% é base de investidor estrangeiro, né? Então, eu acompanhei um pouco os painéis aqui mais cedo, essa questão de visão de longo prazo. Isso, a gente aprendeu muito com isso, né? Porque ainda hoje tu interage com alguns investidores no Brasil, tem as perguntas de curto prazo. Então, interagindo com o mercado de capitais ao longo do tempo na América do Norte, a gente aprendeu a ter essa visão de longo prazo, como é que constrói as coisas assim, de planos, de narrativas em décadas e não de meses. Então, operar nos Estados Unidos, acessar o mercado de capital e aprender como é que tem essa visão, para nós também foi muito significativo. Aliás, a JBS está num processo buscando a listagem nos Estados Unidos. O que isso vai trazer para a companhia? Por que ele está nos Estados Unidos? Assim, quando nós abrimos capital, nós éramos uma empresa 100% cooperação no Brasil, em reais. Então, quer dizer, não fazia nenhum sentido pensar em abrir capital que não fosse aqui. Hoje, né, o tempo passa, nós fizemos uma expansão internacional relevantíssima. Hoje, né, a nossa operação é mais internacional do que nacional. Então, assim, para nós faz todo sentido, a gente costuma dizer, o investidor local brasileiro conhece a JBS no Brasil. Literalmente, tem muito pouca ideia o que a companhia é fora do Brasil. O investidor internacional, que conhece a empresa fora, acaba tendo, né, as limitações ou qualquer imagem, né, de uma empresa brasileira, né? Você vai, qualquer grande fundo de investimento, né, os pocket de mercados emergentes ou, né, América Latina são infinitamente menores, né, do que os gestores, né, das parcelas dos fundos, grandes fundos de investimento que investem em Estados Unidos e em outros países. Então, assim, para nós faz todo sentido. É um negócio natural. A empresa mais comparável conosco é uma empresa americana, né, listada nos Estados Unidos. Então, assim, no conjunto, para nós, a gente entende que a JBS vai ser mais bem representada, estando listada lá, em que pese, continuando listada aqui no Brasil. Nós estamos falando aqui muito de mercados externos e tal, mas, assim, o Brasil é um mercado extraordinário, né? Em que pese nós crescemos muito fora do Brasil, mas continuamos investindo massivamente no Brasil, acreditamos, né, no Brasil. O Brasil tem um potencial como muito poucos lugares, né? Você pega esses mercados, tem, né, coisas boas, mas está muito mais maduro, né? São mercados muito mais maduros, muito mais difícil de você construir um negócio, né, do zero ou, né, criar um novo negócio. Então, assim,
E a listagem não tem nada a ver com porque nós achamos que a JBS vai estar mais bem representada estando listada lá. Mas vai destravar valor. E tem um negócio que também é importante, que é natural, né? Que é a maturidade do mercado de capitais americano. Nós temos uma empresa há 15 anos listada, que é a Pilgrims, que é uma subsidiária da JBS, está listada na Bolsa Americana, e é um negócio engraçado, né? O fato de estar listado na Bolsa Americana, debaixo, né, do regulador americano e tal, existe uma imagem, né, de governança mais forte, né, mais controle, que é natural, né? E, por incrível que pareça, eu falo, gente, nós estamos listados lá, a Pilgrims, há 15 anos, e somos listados aqui. Na prática, a governança é a mesma. Não tem... Lá até é mais simples, em alguns aspectos, exige até menos comitês, tal, mas existe, né? O investidor, aqueles grandes fundos, né? O cara tem a percepção de que o mercado e o regulador americano, né, é mais consolidado. Isso explica dificuldades como a que a gente tem, por exemplo, né? É o melhor momento da nossa história em 123 anos, né? Os resultados financeiros historicamente elevados, né? Entregando margens e resultados melhores do que nossos pares dos Estados Unidos, e o múltiplo nosso não evolui. Hoje tu pega empresas que competem com a gente, tem um múltiplo do dobro do nosso, por mais que a gente faça esforço em todas as naturezas, a gente não consegue chegar com múltiplo nem próximo dos nossos pares. Zip Code talvez explique parte disso ou não, né? Mas tu vê que a dificuldade que a gente tem pelo fato de ser uma empresa brasileira, né? Legal. Gente, a gente está caminhando para o fim do painel e eu gostaria de escutar os dois sobre como é que vocês enxergam a companhia para os próximos 5 anos, se vem mais aquisições, mais crescimento no exterior, e em que países ou segmentos? Olha, nós, assim, a JBS está num momento muito bom. Está num momento que claramente volta a olhar para oportunidade de crescimento, né, ou via aquisição, ou, né, via expansão orgânica. Nós temos alguns, né, focos que para nós é o nosso foco, onde a gente quer expandir nosso negócio. Nós estamos, eu acho que mais do que a média, do que eu ouço aí no empresariado brasileiro, nós estamos mais otimistas com o Brasil do que eu acho que eu tenho ouvido. Então, assim, claramente nós temos planos robustos aqui de investimento, nós estamos construindo fábricas, estamos aumentando capacidade instalada em várias áreas da JBS. Então, assim, vamos estar ativo, olhando, né? Esse negócio, muitas vezes as pessoas falam, aquisição não é um negócio que você escolhe, né? Você não fala, eu vou comprar aquilo e tal, tem que são oportunidades que surgem, né? Você não tem que combinar com os russos, né? Quem tem interesse de vender, se funciona, se não. Mas a resposta em sumário, Carlos, a JBS está numa fase de voltar, está ativa de forma, assim, mais ativa para os próximos anos em crescimento, ou via aquisição ou crescimento orgânico. E algum setor específico? Basicamente no setor que nós estamos, assim, nós queremos crescer em produtos de valor agregado, que agregam marcas, né? Tem sido um foco nosso muito grande. A Seara aqui no Brasil, o crescimento que nós fizemos e estamos fazendo nela nos últimos anos é muito relevante. Nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido. Então, assim, produtos de valor agregado com marca. E vamos expandir nossas atividades de suíno, nossa atividade de frango. Nós entramos recentemente no negócio de salmão na Austrália. É uma área, né, uma avenida de crescimento que nós
estamos gostando muito do que nós estamos aprendendo com o negócio de salmão. E é uma indústria linda, né? Indústria que tem grandes operações em algumas regiões do mundo. Então, é nessa área aí mesmo. Isso eu estou falando em JBS, né? Nós temos os outros negócios, que é a nossa holding, que nós temos investido em mineração, né? Temos investido no negócio financeiro, né? Que através do PicPay. Então, assim, é isso. No nosso caso, a gente decidiu priorizar nossa alocação de capital nos próximos anos em Brasil, México e Estados Unidos, deixando alguns países assim ao longo do tempo que a gente via que não estavam trazendo e não trarão no futuro, ou não trariam o retorno financeiro adequado, né? E especialmente o foco assim em Estados Unidos e México, eu gostaria de complementar, né? Acompanhei um pouco aqui os debates também com relação a México, mas a gente opera lá há muitos anos. O México é o único país abaixo dos Estados Unidos que nos últimos 30 anos não teve uma redução da participação do PIB industrial. Ela vem com 25% ao longo do tempo. Esses fenômenos agora do reshoring, nearshoring, eles vão trazer assim, o México para um lugar como nunca teve de plataforma para servir os Estados Unidos, independente desses debates que estão havendo lá agora, na saída do López Obrador. Então, o México é um país onde a gente vai alocar capital, vai continuar investindo. E os Estados Unidos, embora esses debates que a gente escute agora e acompanhe de eleição, né, a economia americana está muito sólida, né? E no nosso segmento industrial, com todas essas políticas e programas do governo federal de incentivo à produção local, ela está se tornando uma plataforma mais importante ainda para nós, né? Só como exemplo prático, né, o governo federal americano colocou 40 bi de dólares de incentivo para trazer capacidade de produção de semicondutores da Ásia, colocou esse programa de 40 bi em 2022. Passado 2 anos, nesse momento tem 400 bilhões de dólares de investimentos privados nos Estados Unidos para a produção de chips e planta de semicondutores. Isso impacta diretamente o consumo de aço, né? Então, a economia americana tem alguma volatilidade, mas vai seguir sólida. Então, para nós, Estados Unidos, México e Brasil são os 3 países onde provavelmente ao longo dos próximos anos a gente vai colocar mais energia, mais capital e preparar a estrada aí para a gente construir os próximos 123 anos da nossa história. Muito obrigado. Wesley Batista, Gustavo Werneck. Muito obrigado. Obrigado aí.